Olá, bem-vindos ao REURB na Prática. Neste programa, um bate-papo com o Dr. Renato Martins Silva, oficial de registro de imóveis da comarca de Caçador, em Santa Catarina. Diretor de regularização fundiária do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, CORE-SC. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, Minas Gerais. Pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E criador do programa Registro de Imóveis Itinerante. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB. Os primeiros enunciados sobre regularização fundiária urbana publicados pelo CORE-SC. Olá, bem-vindo, Dr. Renato, bem-vindo ao REURB na Prática, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria então das suas considerações iniciais, falando um pouquinho da sua formação, do seu trabalho como oficial de registro de imóveis, o papel do oficial na sociedade, também comentar um pouquinho do seu contato com regularização fundiária, né? Quando iniciou, se já atuou com lar legal e também com a REURB, né? Na aplicação da legitimação fundiária. Bem-vindo, Dr. Renato. É um prazer tê-lo aqui conosco. Pois não, a satisfação é toda minha e eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos aí falando com os amigos, né? Em especial para aqueles que têm alguma ordem de interesse relativa à atividade registral imobiliária ou afeta ao tema regularização fundiária, que é um tema novo, relativamente novo, sobre o qual nós temos nos debruçado em estudos há algum tempo, então a satisfação é toda nossa. Bom, falando bem brevemente, ninguém se sente muito confortável em falar de si mesmo, né? Mas de forma bem breve, eu faço a consideração no sentido de que eu estou na atividade registral e notarial desde 1988. Eu iniciei bem novo na carreira, com apenas 13 anos. Naquela época ainda era possível pessoas com tão pouca idade iniciarem o trabalho, que hoje, infelizmente, com todo respeito às opiniões diversas, se preza muito pela oportunidade de as crianças e os adolescentes aproveitarem essa fase, mas eu acho que o trabalho, quanto mais cedo, é contributivo para a vida das pessoas e eu me sinto um exemplo disso. Então, eu trabalhei na atividade notarial por 17 anos no estado de Minas Gerais e, passado esse período, como colaborador do 2º Tabelionato de Notas de Varginha, sul de Minas Gerais, eu optei por abraçar a ideia dos concursos públicos para eventualmente alcançar a oportunidade de ser titular de uma serventia. E depois de 5 a 6 anos em estudos, em meio a concursos, nós somos agraciados com essa oportunidade no estado de Santa Catarina. Estou aqui como registrador de imóveis na comarca de Caçador, na região meio-oeste do estado, né? E estamos aqui há 10 anos, aproximadamente 10 a 11 anos, desenvolvendo o nosso trabalho. E estamos muito satisfeitos em poder estar contribuindo com a sociedade caçadorense, com os demais municípios que compõem a nossa comarca, de alguma forma. E com relação à REURB, nós temos a grata satisfação e a honra de estar à frente da Diretoria de Regularização Fundiária do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da atividade do colégio. E temos desenvolvido um trabalho aí junto aos colegas para poder levar a cabo aí a maior efetividade possível da legislação que está vigente desde 2017. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Acredito que o nosso bate-papo vai ser bastante interessante e proveitoso. Perfeito, doutor. Ótimo. Então, continuando nesse sentido, como o doutor disse, o doutor é diretor de regularização fundiária do CORE Santa Catarina. Para quem está nos assistindo, o doutor poderia apresentar o CORE, qual é a missão, quem faz parte, quem pode fazer parte do CORE e ainda não é? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Claro. O Colégio Registral Imobiliário se constitui por uma entidade representativa de 129 cartórios de registro de imóveis do estado de Santa Catarina, né? Então, é uma entidade representativa dessa atividade jurídica no estado de Santa Catarina. Nós temos aí por objetivo estar contribuindo com o aperfeiçoamento técnico, tecnológico e jurídico dos exercentes dessa atividade. O nosso objetivo principal, e por que não dizer a nossa missão também, é de aprimorar o serviço imobiliário catarinense.
de maneira que nós estamos sempre buscando aí um estímulo à capacitação, à eficiência e à integração dos exercentes dessa atividade. É importante destacar que o Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina acaba por incluir na sua estrutura aquilo que é denominado de Central Eletrônica dos Registradores de Imóveis do Estado de Santa Catarina. Nós temos vivido novos tempos, em especial nessa época de pandemia, pela qual, infelizmente, nós temos passado. Essas dificuldades acabaram por trazer um desafio e a necessidade de nós nos reinventarmos. Eu digo que a Central Eletrônica de Serviços Registrais Imobiliários ela já estava na ativa antes de nós passarmos por esse momento de exceção, mas, sem dúvida alguma, com esse desafio pela qual nós temos passado desde o mês de março, houve um incremento muito substancial na demanda de serviços dos cartórios do registro de imóveis por meio das centrais, porque, notadamente, as pessoas tiveram que passar a manter o distanciamento, tiveram que se recolher em suas residências por alguns períodos, então as pessoas tinham a necessidade de continuar praticando os atos jurídicos e, para tanto, tinham a necessidade de continuar tendo acesso ao acervo, aos dados que estão nas diversas serventias de registro de imóveis do Estado. E aí houve uma demanda muito alta pelos serviços por meio da central, e acredito que com essa necessidade que acabou sendo forçada, digamos assim, as pessoas estão tendo a percepção exata do quanto é possível resolver a sua vida no que diz respeito à relação com os cartórios do registro de imóveis por meio das centrais, de forma online. Então, nós temos hoje, em plena atividade, os serviços do e-certidão, que é a possibilidade de você solicitar e receber as certidões das matrículas dos imóveis, tudo por meio eletrônico. Nós temos o serviço do e-protocolo, por meio do qual os usuários dos nossos serviços podem encaminhar os seus títulos para qualificação, análise e prática de atos por meio eletrônico, e o e-pesquisa de bens, que é um serviço muito comum e que as pessoas hoje têm a possibilidade de ter acesso a essa ferramenta e a esse serviço da sua casa, do seu notebook, do seu ambiente de trabalho, e isso vai levar naturalmente a uma diminuição na demanda de pessoas dentro da estrutura física do cartório, o que, sem dúvida, em especial nesse momento, contribui para que nós possamos contribuir aí com o melhoramento da saúde pública e o quanto antes superarmos essa pandemia pela qual nós temos passado. Então, isso aí são algumas breves considerações que a gente faz do nosso colégio, e repisando, sempre buscando aí o aperfeiçoamento da legislação, o aperfeiçoamento do entendimento da legislação. Nós temos ministrados cursos, prestamos assessoria técnica para os diversos colegas do Estado, colocamos à disposição essa assessoria técnica jurídica, né? E fazendo a divulgação aí sempre de matérias novas, o debate, o aperfeiçoamento, uma congregação que leva a uma soma de esforços para que todos nós possamos cada vez mais nos sentirmos mais seguros e mais capazes de prestar um bom serviço à sociedade. Com relação à estrutura atual do colégio, nós temos aí a nossa presidência e a diretoria, que é composta por vários colegas que se dispõem estão engajados aí na contribuição com esses trabalhos do colégio. Não vou fazer a citação de todas as diretorias e dos seus titulares atuais, mas de alguns que desempenham funções muito importantes, tão importantes quanto as demais. Tomo a liberdade de fazer menção ao nosso atual presidente, que é o Dr. Luiz Eduardo Freisleben Silva, que é registrador de imóveis de curitibanos, aqui também na região meio-oeste. Nós temos na diretoria de ensino a doutora Bianca Castelar de Faria, que é registradora do primeiro registro de imóveis de Joinville, e tomo a liberdade de dizer que é uma referência para nós, enquanto exercentes dessa atividade. Temos na diretoria de responsabilidade social e ambiental a doutora Lúcia Dal Ponte, que é titular do segundo registro de imóveis de Balneário Camboriú, e tive a oportunidade de dizer que nesse momento nós estamos na diretoria aqui de regularização fundiária e exercendo atividade na comarca de Caçador. Ótima abordagem, doutor. Parabéns pelo trabalho que o CORE está desenvolvendo, principalmente na época da pandemia. Eu acredito que esses processos, a virtualização, digitalização de tudo é algo irreversível e que a pandemia só acelerou, né? Mas, por falar desse trabalho do CORE, dos estudos principalmente,
E um dos motivos de nós estarmos gravando esse bate-papo, essa entrevista, são os enunciados sobre REURB que foram publicados agora no mês de julho de 2020. É importante destacar a data, né, porque o vídeo vai ser assistido por um bom tempo, acreditamos. Então, gostaria que o doutor comentasse como nasceu a ideia da publicação desses enunciados, qual é o valor que eles têm. A gente sabe que nenhum oficial é obrigado a acatar o texto que está posto ali, mas se ele pode servir como um balizador, ou porque o próprio oficial que não tenha trabalhado ainda com REURB, ele tem um pouco mais de segurança, saber que seus colegas, ou vários colegas, debateram, estudaram o assunto, chegaram a algumas conclusões que foram publicadas. Obviamente que os enunciados não são... eles são passíveis de alteração, atualização, complementação. Gostaria então que o doutor abordasse um pouquinho, de uma forma geral, os enunciados, e depois a gente vai entrar de forma específica em cada um deles. Pois não. Eu brinco entre os colegas que a edição dos enunciados, na verdade, eles são um pretexto. Na verdade, o que está por trás do enunciado é o estímulo à reunião dos colegas para que nós possamos debater o tema. O principal é a oportunidade de debate, é o diálogo com os colegas ou entre colegas de atividade, para que nós possamos trocar as nossas visões, o olhar de cada um sobre o tema, e depois de todos nós ouvirmos a experiência e a interpretação de todos os colegas sobre o tema, em alguns temas nós percebemos que é possível nós reconhecermos que se chegou a uma conclusão, se chegou a um denominador comum. E por se ter essa percepção de que em alguns temas se chegou a esse denominador comum, nós nos sentimos à vontade para fazer a edição desses enunciados e, portanto, esses enunciados acabam se tornando a materialização ou a publicização de uma compreensão sobre o tema que é a compreensão, digamos, da maioria ou da grande maioria dos colegas. Mas é sempre importante frisar que, por nós estarmos exercendo uma atividade jurídica, a atividade jurídica ela é sempre livre de interpretação e aplicação. E por isso que nós sempre, ao fazermos a edição de enunciado, nós respeitosamente sempre fazemos uma rememoração no sentido de que os enunciados, eles não são de aplicação ou de acolhimento obrigatório pelos exercentes, pelos colegas da atividade, porque cada um tem a sua interpretação sobre o tema. Mas eles, sim, acabam por se tornar uma sinalização de que a grande parte, e por que não dizer a grande maioria dos exercentes da atividade, abraçaram aquele entendimento sobre a matéria. Por outro ponto, nós dizemos que os enunciados também acabam por trazer uma certa ordem de conforto, de tranquilidade, para aquele colega que, eventualmente, diante de um determinado tema, estava, digamos, 50-50 na dúvida de qual o caminho mais juridicamente seguro em adotar. E ao perceber uma sinalização por meio dos enunciados de que os colegas têm uma compreensão um pouco mais majoritária, no sentido de que o caminho a ser seguido é um determinado, posto por meio do enunciado, ele acaba por se sentir um pouco mais confortável em abraçar a compreensão posta nesse enunciado. Via de regras, os enunciados acabam sendo bastante contributivos. Eles realmente trazem essa percepção de segurança e de conforto para os colegas que estão tratando sobre o tema. Então, como eu disse no início, o principal é a oportunidade de reunião, de debate para amadurecimento do tema e, na sequência, nós fazemos a publicização desses entendimentos. Enunciado 1. O registro do projeto de regularização fundiária não se submete ao prévio encaminhamento e análise do Ministério Público Estadual. A remessa ao órgão ficará limitada às hipóteses de existência de ação civil pública a respeito do núcleo e de fiscalização do cronograma de execução das obras projetadas. Então, partindo para a nossa conversa, abordagem sobre o enunciado 01. O enunciado 01, ele trata do papel do Ministério Público, né, nos processos de REURB, ele elenca uma hipótese até de atuação, mas o que eu gostaria de abordar é, o Ministério Público, constitucionalmente, ele tem a legitimidade para fiscalizar todos os processos administrativos, atos administrativos, a participação em ações judiciais, etc.
O enunciado, obviamente, não tem o condão de dizer que o Ministério Público perdeu essa competência, né? Ele só, eu entendo que a tentativa é de dizer que o Ministério Público não é obrigatório o encaminhamento do processo ao Ministério Público, mas de qualquer forma, sempre que o promotor de justiça tiver interesse em fiscalizar o processo, em atuar, ele tem essa liberdade de qualquer forma, independente. Seria essa a interpretação correta, doutor? O doutor tem alguma consideração a fazer sobre esse primeiro enunciado? A sua abordagem inicial ela foi bastante interessante no sentido de que o Ministério Público, inclusive eu faço esse destaque, ele é um curador permanente da atividade de registros públicos. Então, sempre que o Ministério Público, o representante do Ministério Público, entender cabível a atuação para a fiscalização da aplicação da lei, isso sempre será possível. Nenhum enunciado, nenhum dispositivo infraconstitucional terá o poder de afastar a atuação do Ministério Público, porque é uma prerrogativa constitucional. É o acompanhamento, a fiscalização de qualquer ordem de interesse público, em especial a fiscalização da correta aplicação da lei. É importante fazer um destaque também, já que nós estamos tratando da matéria de regularização fundiária, que o Ministério Público ele tem uma atuação muito substancial e muito importante no que diz respeito à matéria afeta ao uso, ocupação e parcelamento do solo. E a regularização fundiária acaba por se constituir, sem dúvida, um tema afeto a esses temas, né? Uso, ocupação e parcelamento do solo. Então, a Lei 13.465, que versa sobre a regularização fundiária, trouxe uma compreensão inicial, e eu tomo a liberdade de compartilhar aqui qual eu imagino que tenha sido a compreensão do legislador, no que diz respeito à atuação do Ministério Público. O Ministério Público, via de regra, ele atua preventivamente ou previamente nas matérias que são afetas ao uso, ocupação e parcelamento do solo. Mas no caso da regularização fundiária, o legislador, acredito que tenha imaginado o seguinte: nós estamos a tratar de assuntos ou de ocorrências no mundo dos fatos que estão absolutamente consolidadas. A situação fática é irreversível. Por mais que haja uma legislação vigente e que impõe às pessoas o compromisso ou a obrigação de respeitar a lei quando ela disser respeito a essas matérias de uso, ocupação e parcelamento do solo, nessas circunstâncias em que se verifica um núcleo urbano consolidado, não há mais o que fazer. A aplicação da lei, infelizmente, ela não se constitui mais possível nessas hipóteses. Então, nós acreditamos que o legislador tenha imaginado que, por se tratar de situações consolidadas e que estão, inclusive, desprovidas da oportunidade de atender às demandas urbanísticas e até mesmo ambientais, eles entenderam que a disponibilização desse procedimento para o Ministério Público, para ele se manifestar previamente, talvez não viesse a ser muito contributiva, porque por dever de ofício, até em razão de a lei de parcelamento do solo e as leis que tratam de matéria ambiental estarem vigentes, o Ministério Público, em tese, sempre teria que opinar contrariamente à regularização, porque a regularização de um núcleo urbano consolidado, sem dúvida alguma, se caracterizaria por uma afronta a essas legislações federais e municipais vigentes. E ele não teria muito o que fazer, porque, repito, nós estamos falando de uma situação que no mundo dos fatos ela é irreversível, né? Em alguns núcleos de grande extensão, até se imaginar o cumprimento de uma ordem judicial para a reintegração de posse, tirando centenas, quando não milhares de famílias que estão estabelecidas há muitos anos e que, embora não tenham a propriedade, já detêm o que nós denominamos de domínio dos imóveis, é algo impensável. Seria matéria de capa de qualquer grande jornal e telejornal do país, como nós vínhamos assistindo há algum tempo. Quando nós tínhamos alguma matéria, aí, em especial nos grandes centros, que traziam a notícia de cumprimento de ordens judiciais para se promover uma reintegração de posse, despejando ou retirando centenas ou até milhares de famílias de um determinado local, isso trazia um impacto, uma repercussão social, por que não dizer negativa, muito grande. E, nesse sentido, eu acredito que o legislador tenha imaginado que essa atuação prévia do Ministério Público talvez fosse até deixá-lo constrangido, porque ele iria opinar contrariamente, sem ter muito o que se fazer por estar a se tratar de situação consolidada.
Agora, embora não haja previsão legal que, inclusive, permita ao oficial do registro de imóveis encaminhar o procedimento previamente para o Ministério Público, isso é importante que seja dito, nós, em cumprimento à legislação, não temos o poder de criar uma etapa no procedimento da regularização fundiária que não está prevista na legislação. A etapa de encaminhamento prévio do procedimento de regularização fundiária para o Ministério Público, ela não está prevista. Então, nós teríamos até uma impossibilidade de ordem legal para defendermos a tese de que os procedimentos deveriam se passar pelo Ministério Público. Agora, em outro cenário, é dever do registrador de imóveis ou de qualquer exercente da atividade notarial ou registral, quando identificar nos pleitos que são colocados à sua disposição, identificar alguma tentativa de lesão à ordem ou ao interesse público, às matérias ambientais, urbanísticas, ou uma tentativa de má utilização da legislação de regularização fundiária, por exemplo, a tentativa de aplicação dessa lei para solucionar situações que são de interesse particular, situações que, se regularizadas por meio da 13465, não trarão nenhuma ordem de benefício social ou pública, nenhum incremento de ordem urbanística, nós temos, sim, não somente a oportunidade, como o dever de comunicar ao Ministério Público. Olha, e não obstante a lei não traga a previsão de participação prévia do MP, nós estamos entendendo que, neste caso em específico, nós estamos vislumbrando alguma ordem de irregularidade, como, por exemplo, uma má tentativa de utilização dessa lei para satisfazer a interesses de ordem exclusivamente pessoal ou particular, e aí é nosso dever comunicar ao Ministério Público para a atuação dele. Um ponto que nós não podemos deixar de falar é o relativo ao aspecto de que um núcleo urbano consolidado no mundo dos fatos, via de regra, ele decorre de uma atuação à margem da lei de quem era o proprietário inicial dessa área. Ele, ao invés de se submeter ao regramento da lei de parcelamento do solo para somente após fazer a oferta pública de unidades, ele assumiu para si o risco e a responsabilidade de fazer a venda. Nós chamamos essas vendas por contratos de gaveta. Esse núcleo foi se consolidando e hoje, por se constituir por um núcleo consolidado, ele provavelmente será merecedor da regularização por meio da Lei 13465. Mas isso não afasta o dever de investigação, apuração de responsabilidade e punição daquele que, entenda a oportunidade lá no passado de promover o parcelamento para fins de ocupação urbana, respeitando aos ditames, em especial da Lei Federal 6766, optou por atuar na clandestinidade, na irregularidade, e, sem dúvida alguma, isso é merecedor de comunicação ao Ministério Público para que ele faça a devida responsabilização, e é dever do registrador de imóveis agir dessa forma. Excelente abordagem, doutor. Acredito que todas as implicações que esse assunto traz, o doutor conseguiu explanar de forma, eu diria, brilhante. Parabéns. Pois não. Como nós estamos num bate-papo bastante informal, vou apenas fazer um pequeno acréscimo para encerrar, para nós fecharmos a janela do MP, no sentido de que, quando o registrador detectar que o imóvel objeto da regularização fundiária esteja envolvido em alguma ordem de celeuma ou até mesmo já seja objeto de alguma ordem de ação civil pública, convém, nessas hipóteses, aí sim previamente comunicar ao Ministério Público para que ele tome ciência que aquele objeto da ação civil pública está sendo também objeto de uma regularização fundiária, até para que ele tenha a oportunidade de fazer alguma ordem de ponderação. Perfeito, doutor. Só um parênteses. Nesse momento da pesquisa, o próprio município deve tomar essa providência de comunicação ao Ministério Público, inclusive de comunicação na ação judicial, para evitar que isso chegue no cartório com essa deficiência, né? Ele deve sanar. Esse talvez seja um dos itens importantes que o município tem que observar no momento da pesquisa registral. Sem dúvida alguma, em tomando conhecimento, seja por meio da pesquisa registral, ou até mesmo por meio da pesquisa de certidões de feitos ajuizados, em tomando conhecimento que o imóvel objeto da regularização fundiária também, de forma direta ou indireta, se constitua por objeto de uma ação civil pública, ou seja, de uma atuação já
existente posta do Ministério Público, muito importante comunicar ao Ministério Público para que ele tenha a oportunidade de comparecer no contexto do procedimento de regularização fundiária e fazer alguma ordem de ponderação, de justificação ou até alguma sinalização no sentido de que não seria possível o prosseguimento desse feito até que alguma ordem de reposição de prejuízo aos interesses coletivos e públicos seja superado, né? Esse é um parêntese importante. O outro ponto é no sentido de que o registrador de imóveis terá o dever de encaminhar para o Ministério Público as comunicações a respeito dos cronogramas de obras que são assumidos no contexto de um projeto de regularização fundiária. Existem núcleos urbanos informais que já são dotados de toda a infraestrutura urbanística, ambiental, para fins de equipamentos públicos comunitários, e eles não carecem de alguma ordem de melhoria, mas não são todos. Alguns, quando o município se propõe a fazer a regularização fundiária, ao detectar que aquele núcleo ainda possui carências de ordem urbanística ou ambiental, ele faz uma propositura no sentido de ir incrementando essa estrutura e, para tanto, ele desenvolve um cronograma de obras, que é assumido por ele, a realização das obras em sendo REURB-S, ou assumida pelos próprios beneficiados do núcleo, quando se tratar de uma REURB-E. E esses cronogramas de obras, o registrador deve ficar atento ao prazo final para a execução dessas infraestruturas e, quando vencido esse prazo, indagar do município se as obras foram praticadas, foram superadas, e, na eventualidade de a resposta ser negativa, comunicar ao Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis, que nada mais será do que a exigência de cumprimento daquilo que foi acordado no contexto do próprio projeto de regularização fundiária. Enunciado 2. A responsabilidade pelo cumprimento das notificações é do município, constituindo-se tal providência por fase obrigatória do procedimento de REURB. Constituindo-se tal providência por fase obrigatória do procedimento de REURB, devendo o ente público municipal declarar expressamente a ausência de impugnação. Fica o oficial de registro de imóveis dispensado da verificação da ocorrência e da correção das notificações, presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos. A competência dos oficiais de registro de imóveis para a prática das notificações é residual. Caminhando, então, para o segundo enunciado, ele traz a responsabilidade do município em providenciar as notificações, tanto dos titulares de domínio do núcleo que vai ser regularizado, quanto dos seus confinantes, etc., dá toda a publicidade ao processo. E como a prefeitura, né, o município, é o ente público responsável pela instrução do procedimento da REURB, não caberia, então, ao oficial do registro de imóveis solicitar cópia dessas notificações. Em tese, o município, por ter fé pública, afirmando isso na CRF, que cumpriu essa etapa, então não caberia solicitar tal documentação. Essa é a interpretação correta, e respeitando a hierarquia dos entes, né, a independência dos entes, né, tanto do ente público do município quanto do oficial do registro de imóveis, que sugestão o doutor daria para a prefeitura, para o município? Qual o cuidado que ele tem que tomar nessas pesquisas para descobrir quem é o titular do domínio, quem são os confinantes, que providências ele tem que tomar, como ele tem que efetuar essas notificações, os cuidados que o município precisa ter? Nós debatemos bastante e chegamos a uma conclusão de forma bastante segura, no sentido de que quando nós recebemos o procedimento de regularização fundiária encaminhado pelo município, que é o ator principal da regularização fundiária, nós estamos falando da atuação de um ente público. E a atuação dos administradores públicos, de qualquer servidor ou funcionário público, ela carrega consigo a característica da presunção de veracidade e de legalidade de todos os seus atos. Então, os atos praticados por exercentes da atividade pública, até prova em contrário, eles possuem a característica de serem reconhecidos como verídicos e como legítimos. E nós não podemos, de forma alguma, restringir essa marca dos atos praticados pelos exercentes da atividade pública. Por essa razão, nós entendemos que o administrador público
ele tem sim a responsabilidade de exercer bem essa etapa da notificação, porque nós entendemos que nós temos até uma ordem de restrição em colocar dúvida acerca do teor da notificação que foi cumprida. Se o administrador atesta para mim, no contexto do procedimento, que as notificações foram cumpridas e elas foram satisfeitas, essa etapa foi superada, se ele traz para mim uma menção de que os detentores do direito real de propriedade do imóvel objeto da regularização e também os detentores de direito de propriedade incidentes sobre os imóveis confinantes, todos tiveram a oportunidade de se manifestar, a princípio nós não temos razão para duvidar. Por isso, a importância de nós trazermos esse alerta para os exercentes da atividade pública, em especial os que compõem a estrutura da administração municipal, da responsabilidade em fazer essa atestação. Porque de nada adianta um procedimento de regularização fundiária ser deferido no registro de imóveis, se alcançar o registro, se criar as matrículas das unidades, se titular os beneficiados indicados no procedimento e dar a oportunidade de algum detentor de direito incidente sobre o imóvel sobre o qual recaiu a regularização ou sobre os imóveis confrontantes, daqui a 4 ou 5 meses estarem se dirigindo ao Poder Judiciário para pedir a nulidade do procedimento de regularização fundiária e inclusive das titulações. Por quê? A lei previa o dever de ele se manifestar para a defesa de qualquer ordem de interesse seu, e essa etapa foi pulada. Ele não recebeu notificação ou não teve a oportunidade de se opor ao procedimento de regularização fundiária. E essa responsabilização, importante dizer, de ordem civil, administrativa e penal, recairá sobre os ombros do servidor que eventualmente tenha feito uma declaração de que a etapa das notificações teria sido cumprida com todo o seu rigor e responsabilidade e posteriormente se verifica que isso não aconteceu. Não trará efeito prático para ninguém, porque a regularização fundiária será anulada, não trará nenhuma ordem de benefício a quem quer que seja, porque as titulações poderão vir a ser anuladas e ainda esse servidor teria que passar por essa etapa de responsabilização civil, penal e administrativa. Então, muita prudência, muito cuidado e zelo nessa etapa de cumprimento das notificações. Para fechar esse tema, tem o oficial registrador o direito, segundo a sua compreensão, de eventualmente pedir a comprovação de cumprimento de uma notificação da qual ele eventualmente tenha alguma ordem de dúvida ou questionamento? Sim, porque nós, no exercício da nossa atividade jurídica, estamos adstritos aos princípios da legalidade, mas em especial da segurança jurídica. Nós não queremos promover o registro da regularização fundiária por promover. Ainda que aparentemente cumpridos os requisitos formais previstos na lei, nós queremos deferir um procedimento de regularização fundiária que vá ofertar segurança jurídica para todos os envolvidos. Quem promoveu o processo, a instrução do procedimento de regularização, para quem promove o registro, no caso o registrador, para os beneficiados, para toda a ordem de interesse. Então, vamos imaginar uma situação, você poderia me colocar. Mas que situação poderia ser essa que o registrador, mesmo recebendo a certificação do município de que as notificações foram cumpridas e não foi apresentada nenhuma ordem de impugnação, isso pode trazer alguma ordem de dúvida ao registrador. Vamos sinalizar, por exemplo, com a hipótese em que nós recebemos uma certificação no contexto de um procedimento de regularização fundiária que enuncia a notificação, a entrega da notificação a um confinante imediato que se chama Paulo Alves da Silva, mas por um conhecimento, às vezes, fático, ou por um conhecimento interno decorrente da atuação na sua serventia, ele tem o conhecimento de que esse Paulo está em local incerto e não sabido há muito tempo. Até porque há 6 meses atrás, nós recebemos um pleito de uso campeão extrajudicial proposto contra o tal Paulo e foi feita uma comprovação efetiva no contexto desse procedimento de uso campeão extrajudicial,
com a apresentação de inúmeras certidões emitidas por órgãos públicos, no sentido de que esse Paulo está em local incerto e não sabido. Mas se eu tinha uma informação de alguns meses atrás de que o Paulo estaria em local incerto e não sabido, e agora, no contexto do procedimento de regularização fundiária, eu tenho uma informação de que a notificação teria sido entregue nas mãos dele, isso causa, pelo menos, alguma ordem de dúvida. E, em razão da dúvida, é nosso dever zelar pela correção dessas atestações, até para que a gente possa evoluir de forma segura. Então, nós dizemos que o registrador ele tem que levar em consideração a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade dos atos praticados por servidores públicos. Em tese, nós não teríamos que fazer a averiguação da correção dessas notificações cumpridas, mas isso não retira dele a possibilidade de, em tendo alguma ordem de dúvida, promover essas confirmações. Enunciado 3. O silêncio do Estado e da União após 30 dias da notificação será interpretado como concordância, tenham sido notificados como confrontante do núcleo ou como proprietário do imóvel sobre o qual recai a regularização fundiária. Então vamos para o enunciado 3. Ele trata da notificação do Estado e da União, quando confrontante do núcleo ou proprietário, que haveria um prazo para manifestação, então o ente municipal ele não teria a obrigatoriedade de aguardar ad eternum a manifestação desses entes públicos, tanto do Estado quanto da União, para deferir o pedido da REURB, né? Gostaria então que o doutor fizesse considerações sobre o enunciado 03 do Código de Santa Catarina. Então, a nossa compreensão sobre esse tema é no sentido de que a lei não criou um tratamento excepcional para os entes da administração direta ou indireta. A lei, quando ela traz essa disposição no artigo 31, parágrafos 1º e 6º da Lei 13.465, ele não fez, por exemplo, nenhuma ordem de indicação de que o prazo de 30 dias concedido para que qualquer da sociedade pudesse opor alguma ordem de objeção ao procedimento de regularização seria dobrado, triplicado ou até aumentado de forma mais substancial quando o notificado fosse um ente da administração pública direta ou indireta. Por não trazer esse tratamento qualificado ou não trazer esse tratamento diferenciado na lei, nós não temos nenhuma ordem de dúvida de que esse tratamento ele deve ser igualitário, né? E nós sabemos que, na verdade, os entes, em especial da administração direta, sempre apresentada pelos seus procuradores, o excesso de trabalho ele é de conhecimento fático de todos. Imaginar que uma notificação dessa, eventualmente, os 30 dias sejam suficientes, nós até sabemos que realmente, muito provavelmente, esse prazo não será suficiente. Mas ainda que eu tenha essa opinião fática sobre o tema, a lei não permite que, mesmo eu sensível a esse excesso de trabalho ou de demanda dos procuradores públicos, possa dilatar esse prazo. Quem estabelece o prazo, o marco legal desse prazo é o legislador, cada um na sua esfera de atuação. Cumpre ao legislador verificar a situação fática, o contexto fático, desenvolver a legislação que traga a solução para esses problemas, e ele fez o juízo de valor dele e entendeu que o prazo deveria ser o mesmo de 30 dias, não criou um tratamento excepcional. Então, é importante nós, registradores, fazermos esse destaque, que também não nos é assegurado dilatar esse prazo, né? Ainda que sejamos sensíveis a esse excesso de trabalho e de demanda. Mas eu não tenho o direito de dilatar esse prazo e também não tenho o direito de entender que o silêncio da União, do Estado ou do município deva ser entendido como uma não concordância. Não, a lei diz, no artigo 31, parágrafos 1º e 6º, que o prazo para a manifestação é de 30 dias, para quem quer que seja, e que o silêncio será interpretado como concordância, seja lá quem for a pessoa que tenha sido notificada. Não assiste a nós fazer uma interpretação diferenciada e muito menos dar um tratamento diferenciado e, por que não dizer, privilegiado aos entes públicos da administração direta ou indireta,
para o prosseguimento do procedimento da regularização fundiária. A nós cumprir a lei. E, nesse ponto, uma abordagem que eu acho que é cabível é acerca da minha convicção sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei 13.465, ou em especial de algum dos seus dispositivos. Eu tenho o direito de ter a minha convicção sobre o tema? Sem dúvida alguma. Mas eu não tenho a competência constitucional para proferir uma decisão, reconhecendo algo como inconstitucional. Esse dever é um dever do Supremo Tribunal Federal. Então, por mais que eventualmente eu não concorde, segundo a minha convicção jurídica sobre um tema, não concorde com um dispositivo ou outro da lei, por ora, como integrante da sociedade, cumpre a mim cumprir o dispositivo e aplicá-lo, até que, eventualmente, a sua inconstitucionalidade venha a ser reconhecida pelo único ente que tem a competência para tanto, o Supremo Tribunal Federal, por nós estarmos tratando de uma lei federal. Enunciado 4. Para fins de titulação por legitimação fundiária, o município poderá emitir CRF em REURB de imóveis da União e do Estado. Já a titulação pelas demais espécies do artigo 15 da Lei 13.465 poderá ser emitida apenas pelo ente público proprietário do imóvel. Já então, chegando no enunciado 4, a gente pode fazer um gancho, puxar um gancho do que o doutor abordou sobre o enunciado 3. Porque nós estamos falando da aplicação da legitimação fundiária. Então, a Lei 13.465, 2017, ela traz requisitos e procedimentos para a aplicação da REURB em vários instrumentos. Uso capião, desmembramento, retificação de área, e criou, né, o instrumento da legitimação fundiária. Quando a gente está tratando da titulação por legitimação fundiária, ela não pode ser confundida pela titulação por meio de outros instrumentos, que são os elencados ali no artigo 15, abordado no enunciado número 4. E quando o doutor fala da constitucionalidade, porque há entendimentos de que a lei, de que o instrumento da legitimação fundiária seria até inconstitucional, lembrando que a legitimação fundiária ele serve também para titulação, mas é para regularização do núcleo como um todo, e a uso capião, então, eles traçam um paralelo com o uso capião, porque a Constituição diz que não é, o imóvel público não é passível de regularização por particular. Então, eu gostaria que o doutor abordasse esses temas dentro do enunciado 4, que traz especificamente a possibilidade de titulação por meio da legitimação fundiária de imóveis da União e do Estado, e essa titulação não caberia para os outros instrumentos. Pois não. A legitimação fundiária é uma nova espécie de titulação criada pela Lei 13.465. E ela é dotada de um caráter de excepcionalidade, tanto que se nós avaliarmos com cuidado a exposição de motivos da edição da medida provisória que acabou sendo convertida em lei, na Lei de Regularização Fundiária, nós percebemos lá, a partir do item 98, 99, o tratamento sobre a legitimação fundiária. Então, existe aquele preceito constitucional de que os imóveis públicos não podem ser usucapidos. É uma proteção constitucional absoluta que existe e é colocada à disposição para a proteção do interesse do patrimônio público. Mas, por meio dessa lei federal, foi reconhecida a possibilidade de se desenvolver as regularizações fundiárias, inclusive quando ela incidisse sobre bens públicos. Então, é um tratamento excepcional trago pela Lei 13.465 e reconhecemos passível de controle de constitucionalidade por existir uma certa afronta a esse primado constitucional de que os imóveis públicos não poderiam ter o seu domínio reconhecido em benefício de terceiros, seja por meio da uso capião, ou seja por meio da legitimação fundiária, porque isso a gente tem que esclarecer. As pessoas, alguns mencionam o seguinte, olha, a Constituição, ela traz uma prerrogativa de que os imóveis públicos não podem ser usucapidos. E nós não estamos falando de uso capião, nós estamos falando de legitimação fundiária, que é uma nova modalidade de titulação. Então, são assuntos diferentes. Mas, na verdade, o que está por trás da norma constitucional que proíbe a uso capião de bens públicos
Na verdade, a mensagem é a seguinte: não se pode reconhecer o domínio ou a propriedade, ou não se pode conceder uma titulação para quem quer que seja, quando essa titulação ou reconhecimento de domínio tiver por objeto um bem público. O espírito da norma é esse. Então, eu sou solidário àqueles que entendem que haveria uma inconstitucionalidade na criação da legitimação fundiária e que permite a titulação, inclusive, de bens públicos, sem lei autorizativa para tanto, porque o que está se fazendo é diminuindo o patrimônio público. Então, aquilo que a norma constitucional pretendia vedar, está acontecendo. Mas, repetindo, por mais que eu seja sensível e solidário a essa argumentação, eu não posso deixar de aplicar a lei por enquanto, porque, por hora, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo que criou a legitimação fundiária como uma nova espécie de titulação em benefício de terceiros, inclusive quando tiver por objeto bens públicos, né? Esse esclarecimento é importante ser feito. E tanto é de caráter excepcional essa titulação por meio da legitimação fundiária, que o legislador diz que ele cria essa espécie de titulação que tem o caráter de aquisição originária, mas essa legitimação fundiária, essa ferramenta de titulação, só pode ser utilizada no contexto de núcleos urbanos que estivessem consolidados até a edição da medida provisória, que foi em dezembro de 2016. E por que ele traz esse aspecto temporal, essa limitação temporal para a legitimação fundiária e não para a regularização como um todo? A limitação de ordem temporal é para essa espécie de titulação. Justamente porque o legislador teve a sensibilidade de entender que por meio dessa legitimação fundiária estaria se permitindo um certo esvaziamento do patrimônio público, inclusive abrindo exceção para aquela norma constitucional que proíbe a uso capião de bens públicos. Por isso que essa norma traz consigo esse caráter de excepcionalidade e de aplicação temporária, né? E um outro ponto importante de se fazer menção a respeito da legitimação fundiária é que é uma espécie de legitimação que só pode ser manejada por um ente, só pelo município. A Lei 13.465, ela deixa muito claro nos seus dispositivos que a legitimação fundiária, a CRF, né, é uma certidão de regularização fundiária no âmbito da qual pode-se determinar essa titulação por meio da legitimação fundiária, ela só pode ser emitida pelo município. Por isso, essa compreensão de que quando nós estivermos diante de uma regularização fundiária e a espécie de titulação escolhida for a legitimação fundiária, ela só poderá ser manejada e emitida pelo município, ainda que nós estejamos falando de um bem público do Estado ou da União. Então, a explicação do porquê o município pode emitir legitimação fundiária, inclusive sobre bens da União e do Estado, se justifica pelo fato de que só o município pode emitir CRF. Agora, diversamente, se a espécie de titulação escolhida for um negócio jurídico de compra e venda, de doação, concessão de uso ou de uso especial para fins de moradia, dentre outros que estão elencados no artigo 15 da Lei 13.465, aí, notadamente, nós teremos que continuar observando aquilo que nós chamamos de princípio da continuidade registral. Só pode dispor de um direito o seu titular. Portanto, se a escolha de titulação for pela compra e venda ou pela doação, quem é o titular do bem? É o Estado. Então, somente o Estado poderá emitir o título a titulação por meio da compra e venda ou da doação, por meio da emissão do respectivo instrumento. Enunciado 5. É dispensada a apresentação dos documentos pessoais de identificação das partes beneficiadas, quer em original, quer em cópias autenticadas ou em cópias simples, bastando que os elementos de identificação previstos no artigo 41, inciso 6, da Lei 13.465, constem da CRF.
Presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos. Então, chegamos no enunciado 5, que trata da dispensa da documentação que acompanha, da documentação pessoal dos legitimados a receber a titulação, né, dos ocupantes do núcleo. É dispensado, então, o acompanhamento dos documentos pessoais e qualquer outro junto com a CRF. Então, gostaria que o doutor abordasse essa situação e se tem alguma correlação com as notificações, que também são outros documentos que estão no bojo do processo de regularização, mas que não acompanham a CRF no encaminhamento para o cartório de registro de imóveis. Não há uma previsão legal, respondendo de trás para frente, eu vou começar pela questão da notificação, não há ali uma indicação de que o que deva ser encaminhado para o registro de imóveis seja a íntegra do procedimento administrativo de regularização fundiária que foi desenvolvido lá na prefeitura, no município. A lei diz que o que deverá ser apresentado ao registrador de imóveis é o projeto de regularização fundiária e a CRF, a certidão de regularização fundiária. E se nós formos observar a elencação dos itens que o projeto e a certidão de regularização fundiária devem conter, no mínimo, ela não indica a necessidade de juntada das notificações. Não há essa previsão. Por isso que nós nos espelhamos na presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos públicos e confiamos na atestação que ele faz no contexto do procedimento de que as partes que deveriam ser notificadas o foram. E é a mesma linha de raciocínio para a questão dos documentos de qualificação pessoal. Presunção de veracidade e legalidade do ato público na coleta desses documentos e no relato desses documentos no contexto do procedimento administrativo. Se ele me traz a qualificação de uma parte com indicação de estado civil, profissão, número de documento, nós temos que crer que aquela indicação está correta e, por essa razão, nós entendemos que nós não teríamos o direito de exigir a apresentação desse documento, seja em via original, cópia autenticada ou até mesmo cópia simples, né? Esse documento emitido pela prefeitura, digamos, ele seria ou é dotado de alguma ordem de fé pública em razão dessas presunções de legalidade dos atos públicos. E qual é o espírito, qual é a intenção que está por trás disso? Facilitar, desburocratizar. Eu digo nos bate-papos sobre regularização fundiária, algo que eu imaginava, eu sempre dizia nos nossos encontros, mas que depois veio a se confirmar quando a gente vai conhecendo os bastidores de debate da lei. Lá no início eu dizia assim, olha, é praticamente certeza que algum colega de profissão nosso participou da edição dessa lei, porque tudo aquilo em que nós estávamos acostumados a nos apegar, nós temos que observar o princípio da continuidade, princípio da disponibilidade, princípio da especialização subjetiva, tem que ter documentação completa. Tudo aquilo em que nós gostávamos de nos apegar, algum colega da atividade participou dos bastidores de edição dessa lei e falou assim, olha, eu vou dar o caminho das pedras para vocês, tudo que vocês vão ter que colocar na lei para dizer que não precisa ser respeitado, porque senão vai continuar não saindo do papel a regularização fundiária. Que foi o doutor Flausilino. Nós acabamos tomando conhecimento de que nós fomos muito bem representados e, claro, que esse conhecimento, a experiência que o doutor Flausilino tem em ter participado desses debates, ele teve a visão macro no sentido de que nós estávamos diante de um problema social tão grande, de repercussões negativas tão substanciais, que neste momento, entre nós termos que escolher pelo, abre aspas, pelo mau caminho da inobservância dos princípios registrais, mas mantermos o mau resultado de essas pessoas continuarem nessa informalidade, entre um mal e outro, o mal menor é deixar de observar os princípios registrais, mas buscarmos efetividade da lei de regularização fundiária para trazer essas pessoas para o mundo da formalidade, para a geração de oportunidades, de aceleração da economia, de renda e principalmente de dignidade para essas pessoas que há anos ou há décadas viviam na mais absoluta informalidade no que diz respeito ao acesso à moradia, que é um direito social
assegurado na Constituição. Então, o nosso agradecimento de público ao doutor Flauzilino, que teve a sensibilidade, por que não dizer a coragem, de participar desses debates e fazer o aconselhamento nesse sentido, de que nós precisávamos dar esse passo adiante. Coragem, muita coragem, e os parabéns para deixar registrado. Enunciado 6. É dispensado o reconhecimento de firma nos documentos que compõem a CRF, nos documentos que compõem a CRF ou nos termos individuais de legitimação fundiária, desde que apresentados pela União, Estados, Distrito Federal, municípios ou entes da administração indireta. Ressalvada a hipótese de exigibilidade do reconhecimento de firma em documentos essenciais apresentados por particulares em REURB-E. Então, chegamos ao enunciado 6. Ele trata da dispensa do reconhecimento de firma nos documentos que compõem a CRF, desde que apresentados pela União, Estado, Distrito Federal e município, e alguns outros entes. Então, o questionamento seria no sentido de, se o enunciado está dizendo que é dispensado o encaminhamento desses documentos com firma reconhecida para o cartório, o município poderia exigir, deveria exigir, que observância ele deve ter nessa situação, quando ele está instruindo o processo de regularização, e também traz uma exceção ali, que é quando, sim, aí precisa do reconhecimento de documentos essenciais apresentado por particulares em REURB-E. Que o doutor pudesse exemplificar um pouquinho esse trecho final do enunciado. O cuidado decorre da questão da responsabilização, né? Então, o servidor público municipal, a fazer a coleta da assinatura de quem quer que seja no contexto do procedimento, seja de um confrontante, seja do proprietário da área que é objeto da regularização fundiária, seja de alguém que vai ser beneficiado, que geralmente eles assinam um termo de concordância da caracterização que está sendo atribuída à unidade que em breve será titulada em seu benefício, se certificar de que está falando com a pessoa que se identifica como tal e não se sentir constrangido em pedir para que ela apresente um documento de identificação. Afinal de contas, esse servidor público municipal estará atuando numa seara que é de interesse público, na elaboração de um procedimento administrativo da qual decorre toda a ordem de responsabilização. Então, é ter cuidado, ter zelo e ter a convicção e a oportunidade de, no futuro, em sendo questionado, por exemplo, em juízo, num processo judicial administrativo, poder falar com tranquilidade e serenidade que ele teve o cuidado de pegar o documento de identificação da pessoa para saber que estava a tratar com ela, estava tratando com a própria pessoa. Então, é o cuidado para se evitar posteriormente a questão da responsabilização. E também para ofertar ao procedimento que ele vai nos trazer a segurança jurídica que é tão reclamada por todos nós. Com relação na REURB-E, que fala da possibilidade, por que não dizer da necessidade do reconhecimento das assinaturas nos documentos tidos como essenciais da REURB-E, nós podemos citar, por exemplo, uma REURB-E em que se esteja nesse momento buscando fazer a regularização do parcelamento e da titulação de imóveis que tenham sido vendidos por contratos particulares, compromissos de compra e venda, e esses compromissos de compra e venda foram firmados pelo proprietário da área. Então, nós temos uma matrícula em nome do Paulo Alves da Silva. Esse Paulo Alves da Silva fez o parcelamento irregular ou clandestino, em verdade clandestino, e fez a oferta pública dessas unidades, e quando chegou o momento de se promover a regularização desse parcelamento e fazer a titulação para os adquirentes, ele sumiu no mundo. E aí o município entende que aquela situação, por estar consolidada, ele resolve fazer o parcelamento e resolve também fazer a titulação, e eventualmente pode optar por fazer a titulação por meio de legitimação fundiária. E aí, por se tratar essa situação de uma situação decorrente de negócios jurídicos de compra e venda que foram entabulados lá no mundo dos fatos, o município precisa também ter alguma ordem de segurança no sentido de saber que aquela pessoa que está apresentando um contrato e tentando sensibilizar o município no sentido de que ele merece ser titulado via legitimação fundiária, porque ele é a pessoa que comprou e pagou por aquele lote, portanto, ele é legitimado para ser cadastrado como beneficiado,
há necessidade de um documento que traga um mínimo de segurança. E nessa hipótese, o município, caso fique inseguro, ele poderia exigir o reconhecimento da assinatura. Para aprofundar um pouquinho no exemplo, pode o município deflagrar um procedimento de REURB-E, onde haveria a projeção de titulação de 300 famílias, e à medida que ele começa a fazer os cadastramentos, nós podemos ter ali naquele núcleo urbano de 300 unidades, por exemplo, 270 que já tem casa, tem moradia, e o município tem a condição efetiva de ir lá fiscalizar se aquela pessoa que está comparecendo para se habilitar como beneficiada realmente é a pessoa que mora lá, ele vai lá e faz essa verificação em loco, mas daquelas 30 unidades que não têm edificação, aparece um cidadão com um contrato dizendo que ele fez aquisição de 3 lotes, um ao lado do outro, pagou por aquele lote, tem um contrato com a assinatura do proprietário da área, dando quitação, mas o município, por alguma razão, fica desconfiado daquilo. Será que esse contrato realmente foi elaborado e assinado pelo proprietário? Em se sentindo inseguro, o município tem, sim, a prerrogativa de, nesse caso em específico, estar exigindo o reconhecimento da assinatura, se não por autenticidade, mas pelo menos por semelhança, para que se possa ter um mínimo de oportunidade de defesa, caso essa titulação dessas 3 unidades venha a ser questionada. É um exemplo que eu consegui formular para ti. Enunciado 7. É admitida a REURB de imóveis localizados fora do perímetro urbano ou de expansão urbana e que tenham destinação urbanística. A exemplo dos empreendimentos de chácaras ou de sítios de recreio, exigindo-se apenas que a área total de cada unidade imobiliária criada não seja superior à fração mínima de parcelamento rural da respectiva região. Chegamos ao enunciado 7, que confirma que o núcleo ele pode ser regularizado tanto no perímetro urbano quanto fora do perímetro. E aí a consideração que eu gostaria que o doutor fizesse é se a interpretação ou a dificuldade, porque esse questionamento de poder regularizar terreno fora do perímetro urbano, ou seja, em perímetro rural, ele é recorrente em todos os municípios e entre vários oficiais do registro também. Se essa interpretação sobre a impossibilidade, eu não estou dizendo que não é possível, né, a gente sabe que mas só essa interpretação sobre a impossibilidade de regularizar núcleos localizados fora do perímetro, ele é fruto da impossibilidade que a legislação anterior, a 11.977, trazia em regularizar determinadas situações, e se o fato da 11.977, no momento da aplicação, ela ter deixado de observar várias situações, de deixado e trazido várias respostas, e essas respostas vieram com a 13.465, se essa lembrança, né, acredito que muitos operadores, muitos agentes públicos que atuaram na legislação anterior, eles têm uma certa dificuldade de aplicar essa nova legislação. Se o doutor percebe esse conflito e se realmente o motivo da dificuldade de aceitar a regularização em perímetro rural advém da interpretação dessa lei anterior. Mais uma vez, iniciando de trás para frente, para evitar que eu esqueça, as suas últimas palavras merecem um reforço, em sentido de esclarecimento. Quando nós falamos da possibilidade de regularização de núcleos que estejam no contexto do perímetro rural do município, porque o município, através de leis municipais, ele vai aos poucos ampliando o seu perímetro urbano, né? Então, nós temos o critério, quando nós vamos falar de perímetro rural urbano, nós temos o critério da localização e o da destinação. É importante nós deixarmos claro que, por alguma ordem de necessidade de políticas públicas, o município precisa ter bem especificado qual o tamanho do seu perímetro urbano e, para tanto, para atender a essas políticas públicas, ele leva em consideração apenas o critério da localização. Ele cria um perímetro ali, diz, olha, da linha desse perímetro para dentro é perímetro urbano, para fora é rural. Não importa a destinação que os imóveis que estão dentro de um ou outro perímetro tenham. Por que eu faço esse destaque? Porque o que a Lei 13.465 está fazendo agora é o seguinte,
ainda que nós tenhamos um núcleo urbano que, no aspecto da localização, ele esteja fora do perímetro urbano, ele é passível de regularização fundiária, desde que, aí vem o critério da destinação, desde que ele tenha utilização urbana ou urbanística. Então, para deixar bem claro, a nova lei, a 13.465, ela diz da possibilidade de regularização fundiária de núcleos urbanos que, ainda que estejam localizados no perímetro rural, eles tenham destinação urbana ou urbanística, né? Para ficar bem claro. Doutor, só um parênteses, até porque vale o contrário, porque não é porque está no perímetro urbano que o núcleo é passível de regularização, né? Isso, e isso é até importante, de repente, como o tema ainda não foi objeto de enunciado, a gente não deixar encerrar o nosso bate-papo e pedir para você, que é o administrador do nosso bate-papo, entre esse enunciado próximo, a gente falar um pouquinho dessa questão do que é que pode ser objeto, porque essa é a dúvida mais frequente. Eu acho muito importante a gente tratar disso. Não sei se a gente tem tempo para ficar conversando, mas enfim, eu vou tentar acelerar. Aí, com relação à questão da 11.977, eu vou até abreviar para a gente falar desse outro tema que é mais importante. Fiz o esclarecimento do núcleo urbano e rural e tal, a questão da destinação. Eu acredito que seja a tal viúva da 11.977. Eu acho que tudo hoje, quando nós pegamos e comparamos a 13.465 e a 11.977, tudo que estiver na 13.465 e não estava na 11.977 foi introduzido porque foi fruto de debates, de dúvidas ou de interpretações de não possibilidade lá quando da 11.977. Eu acredito que essa questão do núcleo urbano e rural, da localização, tenha sido fruto de debate à época, né? E por essa razão, de forma bem explícita, foi colocado na 13.465. Eu não sou a pessoa ideal para falar aí, de repente, das viúvas da 11.977, porque quando ela foi editada, eu estava no início do exercício da atividade registral, e como na teoria é uma coisa e a prática é outra, eu digo que 90% do que eu conheço de matéria registral hoje é fruto do que eu aprendi trabalhando, e apenas 10% vem da época dos estudos, por mais que nós tenhamos ficado estudando muito tempo, mas na prática se aprende muito. E por nós aprendermos muito na prática, na época eu me dispus a aprofundar os estudos na 11.977, quando eu fosse provocado para para fazer a primeira regularização. Mas acabei não tendo a oportunidade ou a sorte de ter sido provocado à época, então eu, para ser bastante sincero, não me aprofundei muito no alcance da 11.977, a grata satisfação que eu estou tendo agora. Perfeito? Perfeito. Eu acredito até que a gente pode finalizar, faltam mais 2 enunciados, e a gente pode abordar então a questão, que eu imagino que é o assunto importante que o doutor está tratando, que é o que considerar consolidado ou não, a irreversibilidade ou não da ocupação do núcleo, né? Então... Enunciado 8. É admitida a regularização fundiária de núcleos exclusivamente industriais. Então, chegando ao enunciado 8, também é um assunto correlato, porque ele admite a regularização de núcleos industriais, exclusivamente industriais, né? Aí também ele não trata, né, da área rural ou perímetro rural ou perímetro urbano, mas sim é possível regularizar núcleos exclusivamente ocupados por indústrias. O doutor pode abordar o enunciado número 8? Claro. O que acontece? A lei ela diz assim, que é possível nós fazermos a regularização de núcleos urbanos no contexto dos quais existam unidades residenciais, não tem dúvida, e não residenciais. No não residenciais, a lei não fez uma especificação melhor. O não residencial, com toda certeza, o comercial se encaixa. E o industrial, será que se encaixa? E aí, para nós trazermos luz para esse debate, nós não tivemos à disposição um dispositivo específico, seja a lei ou no decreto, que cravasse que é possível se fazer a regularização de núcleos industriais. Mas, em um dispositivo que publiciza o espírito da lei, o objetivo, nós é importante esclarecermos, e quem está na atividade jurídica sabe disso, toda norma ela é um meio, ela não pode ser considerada um fim em si próprio. Nós temos normas que tratam do regramento
e diz exatamente o que pode ou o que não pode. Algumas normas, por não serem muito claras, elas nos trazem alguma ordem de dúvida. Aí nós temos que procurar dispositivos que, ao invés de trazerem regras, elas trazem o espírito, publicizam o espírito da lei. Aí a gente consegue entender um pouco melhor a cabeça do legislador e o que pode estar por trás daquele artigo que diz que é possível a regularização de núcleos residenciais e não residenciais. E aí eu chamo a atenção para o parágrafo 5º do artigo 5º do Decreto 9.310, que diz que na REURB os municípios e Distrito Federal poderão admitir o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e de renda. Então, sem dúvida alguma, a atividade industrial, juntamente com a atividade comercial, são atividades que têm o potencial de incrementar a ordem de geração de emprego e de renda. E esse dispositivo ele traz o espírito da lei e do decreto, do que está por trás das intenções da regularização fundiária urbana, e por essa razão nós concluímos que também os núcleos industriais são merecedores de apreço ou de aplicação das disposições da lei de regularização fundiária, porque é um conjunto, né? É importante nós falarmos que a lei de regularização fundiária, ela não veio para trazer soluções jurídicas, ela veio para trazer soluções jurídicas, seja no âmbito da atividade registral ou fora dela, soluções urbanísticas, soluções ambientais e soluções de ordem social e econômica. Então, é um pacote. Nós não podemos entender a regularização fundiária somente como uma oportunidade de se dar solução jurídica para as pessoas que estão desprovidas da sua titulação. Mas do que adianta nós fazermos ou desenvolvermos um projeto de regularização fundiária para dar titulação a alguém que mora numa casa há anos e não tem um título de propriedade, se aquele núcleo urbano, embora consolidado, está absolutamente desprovido de qualquer atendimento de melhoramentos de aspectos urbanísticos, não tem rede de esgoto, não tem rede de distribuição de água, distribuição de energia domiciliar, não tem um comércio que tenha a mínima condição, ou aquele comerciante que está ali com a sua mercearia naquele núcleo, não tem a menor oportunidade de ir num banco pedir um empréstimo para melhorar a estrutura e atender aquela comunidade local, porque ele está na informalidade, não tem a titulação. Não adianta resolver só a titulação jurídica, o aspecto jurídico da coisa. Nós temos que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí é importante esse pacote. É a manutenção do emprego daquela indústria que está naquele núcleo, é a manutenção daquele comércio local que atende às necessidades imediatas daquelas pessoas, é resolver o problema daquele que mora numa casa muito simples e hoje não pode ir no banco pegar o financiamento porque ele não tem um título de propriedade. É um conjunto, não é apenas uma atuação jurídica. Exatamente. Até porque a titulação faz parte da regularização fundiária, mas a regularização fundiária não é apenas a titulação. E a gente vê hoje, na época da pandemia, a dificuldade que o microempreendedor tem em tirar um empréstimo no banco para capital de giro, porque não tem a titulação do terreno onde está a construção, né? O supermercado, a padaria, seja lá o que for, né? Enfim. É importante a pontuação sua, para fechar, perceba que a titulação, no contexto da regularização fundiária, a titulação e a regularização da construção são as duas últimas etapas. As duas últimas. Não vou ousar dizer que são as menos importantes, mas as outras, as iniciais, inclusive um projeto que traga a perspectiva de melhoria na estrutura daquele núcleo, elas vêm antes. Então, o aspecto jurídico é um deles, mas não é o único. E nem é mais importante que os demais. Enunciado 9. A titulação dos beneficiados pelo projeto de REURB poderá ser registrada por etapas, à medida em que apresentadas as listas complementares dos contemplados. Chegamos ao último enunciado, que foi publicado pelo CORE. Não será o último, né? Mas por enquanto é o último publicado, o número 9, que fala da titulação em etapas, né? Então, quando a gente fala do projeto de regularização fundiária, ele abrange o perímetro do núcleo como um todo,
a listagem dos ocupantes é que poderia ser parcelada, né? Ou seja, eu mando no primeiro momento o PRF com uma lista de ocupantes, no segundo uma CRF complementar com uma lista em sequência, até porque é comum que quando o programa é implantado para um perímetro, para um núcleo, alguns ocupantes não têm interesse, pelo menos no primeiro momento, em participar do processo de regularização. Ou que aqueles que apresentaram a documentação, ela veio ou incompleta, ou que necessita de algum esclarecimento, como o doutor até lembrou, daqueles terrenos que estão desocupados, né, e precisam, né, de uma comprovação mais robusta para o município dizer que ele realmente pode ser o titular daquele imóvel. E também tem uma situação que é posterior, né, porque depois do registro, o cartório, então ele vai deixar de cobrar as custas e emolumentos daqueles ocupantes enquadrados na modalidade social e vai fazer a cobrança das custas e emolumentos dos ocupantes enquadrados na modalidade específica. Então, se, inclusive, depois do protocolo do PRF, se é possível que o cartório, então, libere as matrículas, né, de quem é social e de quem pagou as custas, retendo as matrículas de quem não pagou as custas, né, e é enquadrado na modalidade específica, ou se teria que aguardar todos pagarem para liberar todas as matrículas de uma vez só. Então, gostaria que o doutor, eu sei que é bastante coisa, mas abordasse essas situações dentro do enunciado número 9. Mais uma vez de trás para frente, porque geralmente os pontos mais importantes do questionamento, eles ficam ali no finalzinho. E esse é um tema bastante delicado, e principalmente por dizer respeito à atuação dos meus colegas, eu sou sempre muito cauteloso e muito cuidadoso. Então, repisando, a atividade jurídica de livre interpretação e aplicação. Cada colega vai ter a sua interpretação sobre o tema. Eu vou explanar aqui o meu ponto de vista sobre o tema. No que diz respeito a essa questão relativa ao pagamento dos emolumentos, é importante a gente fazer um contexto histórico, que é o seguinte: essas pessoas que moram nessas casas, que estão dentro do núcleo, por tantos anos, por tanto tempo, elas ouviram tantas promessas de que o imóvel dela dessa vez seria regularizado, ouviram tantas vezes esse comprometimento assumido por gestores públicos de que dessa vez a coisa ia acontecer, que hoje, se você ligar lá e disser para ela, estou saindo do registro de imóveis, com a certidão da sua propriedade na mão, em 15 minutos o senhor me espera com o café pronto que eu vou lhe entregar o título. Ele não vai passar o café. Ele não vai lhe esperar com esse café coado porque ele não acredita mais. Ele acha que é apenas mais uma promessa. Por isso, é importante nós termos a sensibilidade que nesses casos que envolvem REURB-E, seja exclusivamente E ou às vezes mista, alguns não tomam como certo que aquilo vai acontecer. E eles não se propõem a aderir ao projeto que está sendo desenvolvido pelo município porque ele não acredita mais. Quando é que ele vai acreditar e dar credibilidade? O dia que ele perceber que aquele vizinho que acreditou chegou com a certidão na mão, aí ele vai falar assim, bah, como diz o pessoal do Sul, eu sou mineiro, né? Mas o bah, eu já peguei, ele vai dizer assim, rapaz, dessa vez a coisa vai sair. Os meus 2 vizinhos estão com a escritura, ou com o título de propriedade nas mãos, a escritura não, a certidão do registro. Então, dessa vez eu vou procurar o tal cartório que disse que eu tenho que pagar um emolumento e vou pagar. Essa sensibilidade é importante. É muito importante nós imaginarmos que num contexto de REURB-E, se nós tivermos 50 unidades, e nós admitirmos o registro da primeira etapa, que eu já vou falar disso, vamos admitir a etapa do registro do projeto de regularização, que é o parcelamento, vamos criar as matrículas das unidades, e das 50 matrículas criadas, vamos fazer a titulação daqueles que são REURB-S e daqueles que são REURB-E e já pagaram os seus emolumentos. Os demais que são REURB-E e ainda não pagaram, pode deixar a matrícula ali esperando que quando ele verificar que o vizinho dele está com a certidão na mão, ele vai correr para pagar. É questão de tempo, ele vai procurar. Vai procurar o município e vai falar, olha, dessa vez vocês estavam falando a verdade. Façam uma listagem complementar de beneficiados que eu e os demais 19 vizinhos que não aderimos ao projeto no início, agora estamos dispostos. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E aí, falando agora, respondendo a esse questionamento, eu sabia que era importante,
falando da questão de se poder fazer a regularização por etapas, eu quero deixar duas ideias. Uma representação, né, e uma expressão que eu acho que ela é importante. O pessoal de Minas Gerais, nossos colegas especialistas no tema, eles chamam isso de REURB Lego. Por que a gente tem que entender a REURB como uma Lego, aquele joguinho de crianças montarem os brinquedos? Quando nós abrimos uma caixa de Lego, nós temos ali dentro 200 peças. Para eu montar uma regularização fundiária, eu preciso pelo menos utilizar 50 peças? Não, eu posso utilizar uma. Como eu posso dar o exemplo da utilização de uma peça? Se você tem um núcleo urbano que é bastante extenso, eu posso usar uma peça do Lego. Qual vai ser essa peça? Fazer um auto de demarcação urbanística de 10% desse núcleo só. Para fazer um teste, para ver se eu vou conseguir fazer a primeira regularização fundiária. Posso? Pode. Então, eu posso ir no registro de imóveis e pedir a averbação dentro de uma matrícula de 200 mil metros, sobre a qual está assentado o núcleo. Eu posso fazer um auto de demarcação urbanística só de 20 mil metros, deixando os outros 180 mil do núcleo de fora? Pode. Depois que eu fizer a averbação desse auto de demarcação urbanística só dos 20 mil metros, eu posso fazer o projeto de regularização fundiária, traduzindo, o projeto de parcelamento só desses 20 mil metros? Pode. Depois que eu fizer o parcelamento desses 20 mil metros e criar 40 matrículas de 500 metros, eu posso, dessas 40 matrículas, fazer a titulação só de 10? Pode. E desses 10 que eu fiz a titulação, eu posso fazer a regularização da construção só de 5? Pode. Sempre pode. Pode tudo. Por quê? Aí vem a expressão. Na regularização fundiária, não podemos continuar com aquela ideia de que nós só podemos dar o passo ideal. Não é dar o passo ideal, é dar o passo possível. Eu posso não conseguir dar o passo ideal, que é fazer o auto de demarcação urbanística dos 200 mil metros, parcelar os 200 mil metros, criar os 1000 lotes, titular os 1000 lotes e regularizar a construção dos 1000 lotes. Isso não é possível, que seria o ideal. É o ideal, é o ideal. Mas, às vezes, nesse momento não é possível. Então, vamos dar o passo possível. Já vai ser um avanço, né? É essa ideia, esse espírito que nós gostaríamos de deixar para os colegas. Aplicar a ideia da REURB Lego. O que chegar, faça a qualificação e promova por etapas. Não importa se essa etapa está na fase da demarcação, do parcelamento, da titulação, da regularização da construção ou até do pagamento do emolumento. Faça o que for possível. Perfeito? Perfeito, doutor. Até porque eu entendo que é imprescindível dar esse primeiro passo para que os próximos sejam dados. Sem os primeiros passos, os outros não serão. E é impressionante, né? O exemplo que o doutor deu é exatamente o que acontece, né? Não só no estado todo, eu imagino que no país, essa desconfiança de projetos anteriores que não deram certo e a confiança que os moradores que nem participaram do processo, que nem foram em reuniões, né? Desconfiados, né? De mais uma promessa vazia. Eu já trabalhei em núcleos que eu fui o quarto a ter chego lá, né? Com a prefeitura para fazer a regularização. E alguém tem que demonstrar que é real, né? E parte dessa demonstração vem do oficial do registro de imóveis, né? Quando ele emite essas matrículas mesmo numa etapa, né, do processo de regularização. Mas, enfim, finalizada então essa abordagem dos enunciados, dos 9 enunciados, vamos lá para o nosso assunto bônus, que é a consideração sobre a consolidação do núcleo, né, do que permite que o núcleo seja regularizado, porque nós temos alguns critérios, né, alguns itens que devem ser observados da lei. Primeiro, a irreversibilidade da situação. A possibilidade de regularizar unidades desocupadas. Onde podem estar essas unidades? Elas podem estar num canto do núcleo, né, todas elas já parceladas, mas todas desocupadas. Elas têm que estar inseridas no núcleo, né, com unidades ocupadas, misturadas. Ela também tem que estar bem consolidada, essa situação.
Também a possibilidade da infraestrutura essencial não estar implantada no momento da aprovação do PRF, né, do Projeto de Regularização Fundiária na Prefeitura, a possibilidade dessa implantação ser posterior por meio do cumprimento de um cronograma. Então, há vários itens a serem observados para considerar o núcleo consolidado. Então, doutor Renato, as suas considerações sobre consolidação do núcleo e possibilidade da participação dele no processo de regularização fundiária. Então eu vou falar da infraestrutura, porque o que eu quero falar, que é uma mensagem que não pode ser deixada, não podemos deixar de passar lá hoje, é a questão do núcleo, ser um núcleo não, consolidado ou não, mas a questão da infraestrutura. Percebam, o ente público municipal está tendo a sensibilidade nesse momento de propor a regularização de um núcleo, e ainda que ele observe que aquele núcleo está carente de infraestrutura básica, ele está assumindo um compromisso público, que inclusive será controlado e fiscalizado pelo Ministério Público, de que ele levará melhorias urbanísticas, ambientais e estruturais para aquele núcleo. Então, isso é um avanço. Imaginar que só é possível fazer a regularização de núcleos urbanos que já têm uma infraestrutura mínima é aniquilar o espírito da lei. É a questão do passo ideal versus o passo possível. Vamos dar o passo possível. É melhor nós termos a apresentação de um cronograma de obras por meio da qual o administrador público chama para si a responsabilidade de levar aqueles melhoramentos dentro de um determinado prazo, do que continuarmos sem a regularização fundiária, em que o município, por hora, sequer tem a obrigação ou o compromisso de fazer essas melhorias, porque não foi ele que instalou aquele núcleo. Na grande maioria dos casos, ou esses núcleos resultam de imóveis invadidos, ou de expedientes de parcelamento e oferta pública de unidades à margem das disposições da lei. Então, a lei já traz lá a indicação de que, se existe alguma infraestrutura, ela vai ser relatada no projeto, e a infraestrutura que não existir deverá ser apresentado um cronograma de obras, que, inclusive, desde que assinado pelo administrador municipal e por 2 testemunhas, tem força de título executivo extrajudicial. Ou seja, se não cumprir, se essa execução de obra não sair do papel, em breve o administrador estará tendo problemas, né? E aí, um ponto que eu acho muito importante é se debater o que é que pode ser objeto de regularização fundiária. A questão, eu acho que não é nem o fato de o núcleo estar consolidado ou não. Porque estar consolidado, você fazendo uma visita em loco, você chega à conclusão se aquilo é reversível ou não. Você se coloca diante daquele núcleo e se pergunta, uma ordem judicial determinando a reintegração de posse desse imóvel, daria repercussão na mídia, na imprensa? Se a resposta for sim, é porque ele está consolidado. Você chega lá, você vê que aquele núcleo, aquele distrito, ele tem vida própria, ele tem uma existência consolidada. Não vai ser fácil você tirar aquelas pessoas dali. Faticamente, aquilo está pronto, né? É o que nós chamamos de irreversível. Mas eu percebo que está tendo uma confusão, e o debate tem sido muito maior, não é nem no aspecto relativo ao fato de o núcleo ser consolidado ou não. É no aspecto daquilo que pode ser considerado como núcleo. Porque o espírito da lei é trazer melhoria ou avanços que sejam também do interesse público. Tem que ser o interesse da sociedade, podem ver uma situação urbanística mal resolvida agora. Uma falta de estrutura num determinado setor da cidade, superado ou pelo menos projetado. Nós temos que entender a regularização fundiária e essa expressão núcleo urbano como algo que vai ao encontro do interesse público e social. A lei de regularização fundiária não foi criada para resolver situações de interesse particular. Qual é o interesse público? Qual é o interesse social que um administrador tem? Qual é a justificativa que ele vai usar no procedimento administrativo para deixar fundada ou justificada o desenvolvimento de um projeto de regularização fundiária para resolver a situação de 2 lotes, que são de propriedade particular, de um cidadão que tem uma matrícula de 2.000 metros e que, à margem da legislação de parcelamento, resolveu por conta própria delimitar 2 lotes de 400 metros,
vender por contratinho de gaveta, e agora ele continua sem ter a boa vontade de ir no município pedir a aprovação do desmembramento, de fazer a averbação desse desmembramento no registro de imóveis para criar essas matrículas, para só depois fazer a escritura de compra e venda. Isso não é matéria de regularização fundiária. Isso não é núcleo urbano consolidado. É apenas um exemplo bastante clássico de alguém que se furtou a cumprir as disposições legais, que se furtou o seu compromisso, a sua obrigação de fazer um parcelamento para fins de ocupação urbana, de acordo com o que a lei exige, inclusive deixando reservado para o município uma parcela dessa área para fins de atendimento de interesses públicos, desenvolvimento de equipamentos comunitários e públicos, ele não quer ser afetado pela necessidade de reserva de uma parcela de área, faz o parcelamento na clandestinidade e agora vai num administrador e pede para ele fazer uma regularização fundiária. A regularização fundiária não se presta para esse tipo de situação. A regularização fundiária ela tem um escopo social e de interesse público por trás. Até porque, quando o administrador encaminhar um projeto de regularização fundiária e classificar aqueles beneficiários como beneficiários de REURB-S, dada a sua faixa, sua renda familiar limitada até um determinado valor, o administrador tem que entender que ele está chamando para si a responsabilidade de desenvolvimento da infraestrutura pública que está faltando. Então, como é que um administrador vai apresentar um projeto de regularização fundiária que tem por objeto 3, 4 ou 5 unidades e chamar para si a responsabilidade de fazer a infraestrutura de coleta de rede de esgoto, escoamento de águas pluviais? Não, a lei não veio para se prestar para esse tipo de situação. É preciso as pessoas entenderem que a lei de regularização veio para trazer soluções para a cidade. Ela não veio trazer soluções para pessoas que precisam ou pretendem, nesse momento, ver resolvida uma situação de interesse particular seu. E nós temos tido uma procura razoável de pessoas, talvez por equívoco e não por má fé, apresentando projetos de regularização fundiária de um lote, de uma casa, de 2, que sejam 5, que sejam 8 ou 10. Nós vamos analisar cada caso, mas um caso em que um cidadão tem uma matrícula, ele está vivo, ele está em condições de fazer o parcelamento, averbar, dar a escritura para as pessoas para quem ele vendeu, isso não é caso de regularização fundiária, é caso de alguém que está tentando se valer da lei de regularização para se excusar da aplicação da lei de parcelamento do solo. E fica o nosso alerta para os administradores, porque nós sabemos que alguns municípios nem sempre são dotados de um corpo jurídico que tenham a oportunidade de trazer o esclarecimento sobre essa matéria, até porque é uma matéria de difícil compreensão, até para nós que estamos à frente dela aqui nesses debates constantes. Os administradores terem cuidado com os pedidos ou com as sugestões de desenvolvimento de processos de regularização fundiária, que sempre vai ser a característica principal dessas pretensões. Trarão apenas benefício para interesses particulares, não trarão benefícios ou avanços para o interesse público e provavelmente trarão responsabilidades e compromissos a serem executados no futuro e que serão executados com dinheiro público. Então, nós tomamos a liberdade de deixar esse alerta, né? Claro, doutor. Eu até acrescentaria, reforçaria também essa situação que eu tenho me deparado, inúmeros pedidos de regularização de unidades individuais, inúmeros em vários municípios. Aí eu destaco, né, a importância da capacitação do gestor público, que é o que o doutor comentou, e também eu tenho presenciado muita pressão de certos setores políticos para avalizar esses pedidos, né, pressionando alguns funcionários de municípios para que defiram os pedidos, sendo que, é claro, o projeto de regularização sempre será do núcleo. É possível regularizar? Eu entendo, é possível regularizar uma unidade individual? Sim, desde que o projeto sempre seja do núcleo, que sempre seja avaliado o todo, e não a consequência pode ser a titulação daquela unidade, na comprovação
de todo o processo, etc. Mas aí, talvez seja até importante, né, que o Ministério Público tome conhecimento dessa situação para que consiga estancar, porque eu vejo que é uma sangria isso, né? Tem muitos profissionais deixando de protocolar ações do Zucapião para protocolar pedidos individuais de regularização fundiária nas prefeituras e pressionando politicamente os gestores para deferir esses pedidos. Aí fica registrado, né, esse alerta. É bem colocado por você. Claro que nós estamos aqui com o espírito, com a intenção de orientar. Eu digo para você que, na maioria dessas hipóteses em que eventualmente é encaminhado um pedido de regularização fundiária de unidade isolada, eu acredito de verdade que a grande maioria desses casos, quando acontece, é por falta de conhecimento. E aí nós entramos com o papel da orientação. Ainda que prenotado um primeiro, um segundo caso, e em não sendo a primeira pessoa, nós chamamos, orientamos, falamos para ela desse espírito da lei, do que é que pode se constituir por objeto da lei de regularização, e não vejo a necessidade de comunicação do Ministério Público, porque a gente percebe que nesse caso, no exemplo como eu estou dando, foi uma má interpretação da lei. Agora, se permanecer a reiteração desses pedidos, em especial pedidos que sejam deflagrados e encaminhados sempre pela mesma parte que já teve a oportunidade de receber essa orientação, aí, infelizmente, não restará outra orientação a não ser a de se comunicar realmente às autoridades competentes, em especial o Ministério Público, para que haja um trabalho de acompanhamento, de fiscalização mais próximo. E, claro, a palavra final, com relação à caracterização de algo como em sendo um núcleo ou não, é do registrador. Se ele dá o parecer dele no sentido de indeferir o procedimento e a parte não concordar, ela tem o direito de suscitar dúvida. Mas eu sempre tenho comigo em mente, é o papel de todos nós associados do Colégio Registral, que nós estamos aqui primeiramente para orientar. E somente na hipótese de reiteração de tentativa de má utilização do Instituto é que as eventuais providências ou comunicações cabíveis serão encaminhadas. E, então, essa contextualização é importante. Alguém que se propõe a fazer a regularização fundiária, ela precisa ter em mente que ela tem que apresentar um projeto para a regularização do parcelamento, em especial, e depois da titulação, de algo que se constitua por um núcleo, né? É uma situação coletiva. Eu acho que essa expressão é interessante. Quando se desenvolve uma regularização fundiária, o benefício será coletivo, e também será público, porque o município vai estar avançando nos aspectos de ordem urbanística, ambiental e estrutural, vai estar avançando no aspecto da tributação, porque esses imóveis, passando a compor a formalidade, terão uma incidência de IPTU mais precisa, mais qualificada, terão uma base de cálculo para recolhimento de ITBI e eventuais transmissões que começarão a acontecer mais precisa. Então, tem que se visualizar um ganho, um avanço de interesse público e coletivo. E, por consequência, o avanço no interesse de ordem particular. Perfeito? Perfeito, doutor. Então, acredito que foi muito interessante tanto a nossa conversa sobre os enunciados quanto a esse plus, né, final. Eu gostaria de finalizar agradecendo imensamente a sua participação. O senhor, doutor, tem profundo conhecimento sobre regularização fundiária. É um prazer enorme poder ouvi-lo e eu tenho certeza que será um prazer também para todos que vão assistir esse vídeo daqui em diante. Fica um registro histórico dos enunciados e do comentário, a importância que eu dou a essa publicação que o CORE fez, a coragem de interpretar o texto, né, não simplesmente transcrever os artigos, né, mas de interpretar e tomar posicionamento. Parabéns ao CORE de Santa Catarina. Doutor Renato, muito obrigado e as suas considerações finais, por gentileza. Bom, agradecer inicialmente dizendo que quem tem bons amigos não fica desprovido de um elogio. Então, eu quero ver na pessoa aí do estimado companheiro de bate-papo hoje um amigo, né? Fico muito agradecido pela bondade e generosidade. E essa pontuação sua, no sentido de o Colégio Registral ter tido a coragem de desenvolver os enunciados e colocar uma interpretação sempre fundada, com escopo e com fundamento na lei, isso não é mais do que o nosso papel. Eu sempre digo que nós, registradores imobiliários de Santa Catarina, nós nos reunimos bastante
e temos a satisfação de dizer que nós sempre estamos buscando essa qualificação para que nós sejamos verdadeiros registradores, não apenas qualificadores de títulos que trazem ali uma eventual fundamentação jurídica que noticia a impossibilidade de registro ou de avanço com uma pretensão do usuário do nosso serviço. Nós estamos aqui sempre nos qualificando e aprofundando o nosso conhecimento para que nós possamos, num primeiro momento, sim, dizer não, dada a impossibilidade legal de avanço de uma pretensão tal como formulada, mas principalmente para apresentar a solução. Não consigo fazer dessa forma com fundamento nesse dispositivo, mas nós temos uma alternativa jurídica que é fundar a sua pretensão nesse dispositivo com alguma ordem de ajuste, com alguma ordem de alteração no formato, e aí nós conseguimos atender à necessidade do usuário do nosso serviço. A nossa satisfação é viabilizar o registro para ofertar segurança jurídica e fazer com que a economia gire, que a economia esteja sempre ativa. Esse é o nosso papel. E eu fico imensamente agradecido pela oportunidade. Obrigado, então, doutor Renato. Um grande abraço a todos e será um prazer em tê-lo novamente aqui quando o CORE publicar novos enunciados. Obrigado, doutor. Obrigado, até a próxima. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau.